Boa noite, irmãos, boa noite, irmãs da nossa querida Igreja Presbiteriana Getsemane. Boa noite para você que nos acompanha através do YouTube. Sejam muito bem-vindos a mais este culto virtual, realizado hoje, primeiro domingo de julho de 2020. Se você está aqui, você já sabe que nós temos alguns avisos antes de começar o nosso culto. Nós passamos as nossas atividades que acontecem durante a semana. Na segunda e na quarta-feira, nós temos reunião de oração. Na segunda-feira, às 2h30 da tarde. Na quarta-feira, às 7h30 da noite, através do aplicativo Zoom. Nós nos reunimos, fazemos os nossos pedidos de oração, temos comunhão, aprendemos da palavra. E o endereço da reunião você fica sabendo através dos nossos grupos de WhatsApp. Nos domingos de manhã, nós temos aula de escola dominical de adultos e de adolescentes, através também do aplicativo Zoom, a partir das 9h30 da manhã. E as crianças têm tido a sua escola dominical através do YouTube. Então, se você ainda não conhece a escola dominical infantil, tá um link aqui na descrição aqui embaixo, você pode acessar o link para poder assistir e compartilhar com outros que tenham filhos, para que conheçam o trabalho do nosso departamento infantil. Se você deseja dizimar ou trazer a sua oferta para a nossa igreja, os dados bancários vão estar aparecendo aqui na frente. Você pode pausar o vídeo, copiar essas informações ou então pegá-las aqui na descrição do vídeo. Nessa descrição também tem várias outras informações, as músicas que utilizamos durante o culto, as leituras que fizemos, a mensagem, tudo vai estar aqui na descrição do vídeo. E se você ainda não curtiu esse vídeo, vai aqui no curtir, aperta o botãozinho do curtir, o joinha para nós, compartilhe este vídeo com outras pessoas da nossa cidade ou de onde você esteja, para que a palavra de Deus seja espalhada e para que outros irmãos possam se achegar a nós na nossa comunidade. E também se inscreva no nosso canal do YouTube, para que a gente possa cada dia crescer mais, possa fazer outros tipos de conteúdo e futuramente, quando pudermos estar reunidos novamente, fisicamente juntos, podemos fazer outras atividades através do canal do YouTube. Mas enquanto isso, estamos aqui reunidos virtualmente para adorar o nome do Senhor, cultuar a Ele, confessar os nossos pecados, louvá-lo e aprender da palavra que Ele tem para nos ensinar hoje. Então, seja bem-vindo ao nosso culto. Boa noite, irmãos. Espero que todos estejam bem. Antes de mais nada, vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, obrigada, Pai, por estarmos aqui mais uma vez em Tua presença, reunidos com os irmãos, mesmo que virtualmente, Senhor. Então nós só temos que Te agradecer. Te agradecemos também, Senhor, pelo Senhor estar nos livrando, Senhor, dessa enfermidade. Graças a Deus, todos nós estamos bem, nossos familiares, nossos amigos, então nós só temos que Te agradecer, Pai. Muito obrigada. Amém. Agora vamos ler um salmo. O poder e a majestade de Deus. Salmo 93. Reina o Senhor. Revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila. Desde a antiguidade está firme o teu trono. Tu és desde a eternidade. Levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Fidelíssimos são os teus testemunhos, à tua casa convém a santidade.
Senhor, para todo o sempre. Amém. Amém. Irmãos, boa semana a todos. Espero que todos fiquem com Deus. Uma boa semana a todos. Até mais. Boa noite, igreja. Graça e paz. Eu espero que você esteja bem, que você tenha tido uma semana abençoadíssima e que essa semana que se inicie, em nome de Jesus, todos os seus planos, seus projetos, segundo o coração dele, venha se realizar. Vamos louvar ao Senhor neste momento com uma canção maravilhosa. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti, sabes bem que em Cristo firme estou. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Aleluia, Jesus. Senhor, tu és perfeito, tu és agradável, Pai. O Senhor é um Deus que supre as nossas necessidades. O Senhor é um Deus que nos acompanha em cada momento do nosso dia, Pai. Que nós possamos, ó Deus, ter, ó Pai, consciência plena, Pai, dos seus cuidados, ó Pai. Que o Senhor é o nosso Pai, que o Senhor nos ama, que o Senhor, ó Pai, não é um Deus morto, ó Pai, é um Deus vivo, Deus, que está conosco todos os dias. Que nós possamos nos sentir filhos, ó Pai, que nós possamos nos sentir filhos do Senhor, ó Pai, que nós possamos ter a segurança, Pai, não possamos nos sentir envergonhados, ó Pai, na nossa intimidade, ó Pai, de chorar, de clamar, ó Pai, de glorificar, ó Deus. Peço a Ti, Senhor, que vá, Pai, no coração de cada pessoa, Pai, que está neste momento assistindo, Pai, este culto. Que o Senhor o conforte, ó Pai, que o Senhor lhe traga paz, ó Deus. Que ele possa sentir, ó Pai, o Teu cuidado, o zelo que o Senhor tem pela vida dele, ó Pai, que é uma princesa, um príncipe do Senhor, ó Deus. Que todas as lutas, ó Pai, que todas as tempestades em que estamos passando, Pai, que iremos passar, ó Pai, ó que já passamos, ó Deus, que o Senhor, Pai, possa reafirmar no nosso coração, ó Pai, a Tua graça, Pai, pois ela, Pai, somente ela nos basta, Pai. Eu deixo para Ti, ó Pai, as nossas vidas, Pai, como oferta agradável ao Senhor. E que possamos, ó Pai, confiar, ó Pai, e esperar no Senhor, ó Pai. E crer, ó Pai, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, ó Pai. Que o Senhor é um Deus de ontem, é um Deus de hoje e será eternamente, ó Pai. Que você possa ter a certeza do cuidado e do trabalhar do Senhor,
que independente do que você está passando, que você possa se sentir amado, seguro, protegido, porque Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e vai ser o mesmo para sempre, tanto aqui na terra quanto na eternidade com Ele. Deus te abençoe e prospere a sua alegria, que você possa se sentir abraçado por nós da equipe de louvor. Deus te abençoe, querido. Boa noite, meus amados. Queria convidar vocês, nesse momento de confissão de pecados, a abrir a palavra de Deus em Gênesis, capítulo de número 4, dos versos 6 e 7. Diz assim a palavra do Senhor. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Esse texto, meus amados, é um texto que nos apresenta um mau exemplo, ou um ótimo exemplo, de uma pessoa muito pecadora. Caim. Esse texto é um texto que nos mostra, logo após Caim não ter a sua oferta aceita por Deus, por conta da sua maldade, por conta de ser um mau ofertante, nos apresenta Deus dando algumas instruções a Caim, que ele não aprendeu, mas Deus dá essas instruções. Ele diz a Caim: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Nós, no decorrer das nossas vidas, temos cometido muitos erros. Talvez não erros tão graves quanto Caim. Mas o fato é que quando nós cometemos pecado, nosso semblante fica caído, assim como o semblante de Caim. E o verso continua dizendo que se nós procedermos bem, certamente seremos aceitos por Deus. Ele ainda continua dizendo que quem procede mal, o pecado bate à sua porta. E encerra o verso dizendo que a nós, ou a Caim também, que ele estava dizendo a Caim, cumpre dominar. Certamente, meus amados, nós sabemos que somos pecadores. Sabemos que se não for através do amor de Jesus, através da disposição de Jesus em nos ajudar a fazer o bem, certamente somente faríamos o que é mal. Porque o coração do homem pecador, por conta do pecado original cometido por Adão no paraíso, nos leva a ter essa inclinação moral voltada para o pecado. Mas através de Jesus, nós agora também temos uma inclinação moral santa. E através desse Jesus que é santo, desse Jesus que nos dá a vida eterna, que nos dá perdão, é que nós podemos nos achegar até ao Pai. Então, se você que reconheceu Jesus como Salvador da sua vida, deseja se achegar até Deus, curve a sua fronte nesse momento. Nós vamos ter uma palavra de oração para que Deus possa perdoar os seus pecados. Vou fechar os olhos enquanto a gente está fazendo uma oração. Pai, te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. Te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade de ouvir da Tua palavra, ó Pai, pela oportunidade, ó Deus, de, mesmo em meio a essa pandemia, ó Pai, mesmo longe dos nossos irmãos, mas nós temos ainda meios para compartilhar da Tua palavra, para aprender mais de Ti, ó Pai, e nós te louvamos e agradecemos por isso, ó Deus. Que nesse momento, ó Deus, os nossos corações possam estar abertos, ó Deus, e confessarmos nossos pecados a Ti, ó Pai, porque o Senhor é o único, ó Pai, que pode nos perdoar, através do Teu Filho Jesus, que morreu numa cruz, ó Pai, para que pudéssemos, ó Deus, nos achegar até Ti e ter a vida eterna, ó Pai.
Te louvamos por isso, ó Pai. Te louvamos porque o Senhor é um Deus de amor e que perdoa, ó Pai, os nossos pecados. Obrigado, Deus, por esse amor. Obrigado, Deus, pela vida eterna. Obrigada pelo Teu Filho Jesus, ó Pai. Nós só temos motivos a agradecer ao Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus é que nós oramos e agradecemos por tudo, ó Pai, que o Senhor tem feito por nós e pelo perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Que Deus abençoe as nossas vidas. Amém. Boa noite, irmãos. Vamos agora partir para o nosso momento de louvor e adoração ao nome do nosso Senhor. Hoje começando agradecendo a Ele pelas bênçãos que Ele nos tem dado, por tudo que Ele tem feito por nós, por tudo que Ele ainda vai fazer, pelo dom da vida que Ele nos dá. Hoje nós vamos agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito, pela vida que Ele nos tem dado. Amém? Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer todo o meu ser, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Amém. Glórias ao nome do nosso Senhor, que nos dá vitória, que nos dá vida. Nós temos muito a agradecer a Ele, apesar das circunstâncias, porque Ele nos dá vida, porque Ele nos dá a oportunidade de estarmos aqui reunidos virtualmente, mas em Jesus estamos juntos espiritualmente e fortalecidos pela força que vem do Senhor. Jesus está no nosso meio, por isso nós podemos louvá-lo e adorá-lo. Amém?
trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois no dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz de outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois no dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz de outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui. Ó Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor está no nosso meio. Nós te agradecemos e te louvamos, ó Senhor, porque sabemos que o Senhor está do nosso lado nas maiores dificuldades, Senhor Deus. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor está conosco porque o Senhor nos chamou para ti, ó Deus. Nós não merecemos estar na tua presença, ó Deus, mas o Senhor nos quer ao teu lado. O Senhor nos chama com a tua graça irresistível, com o teu amor que nos alcançou, ó Deus. E o Senhor nos dá vida, a vida que o Senhor deu através da tua morte, Deus. Nós te agradecemos e te louvamos, ó Deus. E nos quebrantamos diante de ti, ó Deus, pelo teu grande amor, pela tua imensa graça e bondade, Pai. Nós te agradecemos, Senhor. Para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar, meu Salvador. Na cruz mostrou o amor do Pai.
pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Da vida, de graça recebi, por sua cruz, a morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado. Gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Ó Senhor Deus, nós te damos glórias, ó Senhor. Te agradecemos, ó Deus, pelo teu grande amor para conosco, ó Deus. Te agradecemos e te louvamos, ó Deus. Bendizemos o teu nome, pois só tu és santo e digno de todo louvor, de toda adoração, ó Deus. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração, ó Deus, para a glória do Senhor, ó Pai. Que o Senhor seja engrandecido através das nossas vidas, dos nossos louvores, ó Deus, e que a cada dia possamos demonstrar, ó Deus, adoração ao Senhor em tudo que fazemos e falamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Boa noite, irmãos. Hoje eu vou ler o Salmo 117. Louvem a Deus, o Senhor, todas as nações, que todos os povos louvem. O seu amor por nós é forte e a sua fidelidade dura para sempre. Aleluia! Eu saúdo você com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Que você esteja consciente da presença dele na sua vida, na sua história, que você tenha paz em saber que se você tem vida com Jesus é porque ele decidiu entrar na sua história, ele mudou a sua situação, ele mudou a sua eternidade, ele está conosco todos os dias. Graças a ele por isso. Isso é graça, isso não é merecimento, isso é prova do amor de Deus por nós em enviar o seu próprio Filho Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, sendo ali o nosso substituto, sendo ali oferecido em nosso lugar. Nós louvamos a Deus, né, e o adoramos por isso. Meus irmãos, eu tenho
refletido nesses últimos dias sobre, né, qual o maior desafio enquanto cristãos. O nosso maior desafio não está relacionado, né, aos maiores problemas que estamos enfrentando. Tenho sentido isso no coração há alguns dias, né? E a palavra de Deus é maravilhosa, porque quando nós temos contato com ela, quando você tira um momento para você refletir, para você ler e meditar na palavra, a palavra entra no teu coração, a palavra abre os teus olhos, tira como que escamas, né, dos nossos olhos e nos possibilita enxergar ali a vontade de Deus para as nossas vidas. Esse ano de 2020 tem sido um ano ímpar, um ano diferente, né, para a grande maioria, se não para todos nós. Eu não me recordo de ficar meses, né, em outros momentos da minha vida, meses longe da comunhão dos irmãos da igreja. Nós já estamos no dia 5 de julho, já estamos aí há algum tempo, né, sem os nossos encontros. Abre parênteses aí, aqui na cidade de Botucatu, algumas igrejas já estão retomando as suas atividades e isso deve acontecer conosco em breve, ok? O Conselho da Igreja tem olhado para a situação, tem refletido sobre a nossa condição de voltar. Cada conselho em cada igreja deve fazer essa avaliação. É dever do conselho zelar pela igreja. Então, cada conselho tem feito isso, né? E o resultado é que algumas igrejas já estão retomando as suas atividades e a nossa ainda não. A gente deve retomar em breve. Fique atento aí ao WhatsApp da igreja, né, os nossos canais, que logo você deve receber alguma novidade, né, acerca disso. Logo a gente deve retomar os nossos encontros públicos com todo o cuidado, com todas as atitudes que nós devemos e deveremos ter, né, o uso de máscara, a gente evitar ali o aperto de mão, o abraço, toda essa questão, toda essa liturgia, vamos chamar assim. Mas, meus irmãos, refletindo sobre o assunto desta mensagem, qual é o nosso maior desafio? O nosso maior desafio, eu tenho convicção de que não é simplesmente o enfrentamento da Covid-19. Ok? O nosso maior desafio é lidar com a distração. O desafio do cristão é lidar com a distração que muitas vezes o afasta, né, de ser quem Deus quer que ele seja, de agir conforme a vontade do Senhor. O que é você andar distraído? É você andar sem refletir no significado da sua vida, sem refletir na finalidade principal da sua vida. Os nossos documentos confessionais dizem que o fim principal do homem, né, é gozar da presença de Deus, é estar na sua presença, se alegrar nele continuamente. E o que acontece, e tem acontecido de uma maneira muito clara, na minha opinião, nesse ano de 2020, é que as circunstâncias estão fazendo com que muitas vezes, né, nós, enquanto cristãos, fiquemos, né, distraídos, né, esquecendo do nosso maior e principal objetivo. Andamos distraídos por alguns fatores. Eu vou mencionar pelo menos 3 fatores. O primeiro, já mencionado aqui, é a Covid, né, o coronavírus, que de fato fez com que a nossa vida sofresse uma grande transformação. Né? Esse encontro online e virtual é prova disso. Né? Esse afastamento social que essa situação impôs, né, tem tomado muitas vezes, né, todo o nosso pensamento. Pessoas, né, se esqueceram que a vida continua e parecem que só focam na Covid. É algo que a gente tem que tomar muito cuidado, mas a gente também tem que refletir se isso não tem afetado, né, o entendimento de qual é, né, a finalidade principal da nossa vida. Então a primeira é a Covid. A segunda, que está diretamente ligada à Covid, é a situação aqui enfrentada no Brasil, né, dessa instabilidade política. Então essa instabilidade política, né, a política em si tem sido o assunto que tem dominado aí praticamente 100% do tempo de muitas pessoas, inclusive muitos cristãos. Vale a gente fazer uma ressalva aqui. A Bíblia fala de política? Fala e fala muito. No sentido de que nós temos um papel a desempenhar. Mas muitas vezes o que a gente não percebe é que estamos demasiadamente pensando nisso e não tomando nenhuma atitude, né, de fato. Né? Eu não posso generalizar e eu não vou cometer o erro e o pecado de generalizar, mas pare por um momento e reflita. Né? Qual é o seu papel enquanto
cidadão da cidade de Botucatu ou da cidade onde você mora. Você tem, de fato, uma vida ativa nesse sentido, ou a única coisa que você faz é expor em rede social as suas opiniões? Por que eu tenho dito isso, meus irmãos? Algumas vezes eu fico um pouco preocupado, né, quando eu entro na rede social e vejo algumas colocações de alguns irmãos da nossa igreja, de fora da igreja, de outras igrejas, cristãos, de fato, mas que muitas vezes nos parecem ali, pelas suas colocações em redes sociais, que a sua vida com Deus não anda lá muito boa, né? Por exemplo, eu vi nessa última semana algumas pessoas compartilhando algumas notícias e comentários, e nesses comentários e notícias, na exposição da sua opinião, a pessoa usando alguns termos ali que um cristão não deve usar. A palavra de Deus diz que não deve sair da nossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra que seja de uma conotação pecaminosa, né? E muitas vezes a gente vê cristãos agindo dessa maneira. E aí eu fico pensando, né? Pelo conhecimento que eu tenho dessas pessoas, mas essa pessoa não tem uma vida ativa, politicamente falando. E aí eu fico refletindo assim, será que essa pessoa não anda distraída, pensando que expondo ali em rede social a sua opinião, e muitas vezes desta maneira, sem tomar o cuidado com aquilo que ela coloca, será que ela está agradando a Deus? Será que ela está fazendo o seu papel? Será que ela está achando que por expor uma opinião na rede pública, ali na rede social, de forma pública, ela está contribuindo ali com o desenvolvimento da cidade? Não, isso aí muitas vezes é distração. Às vezes a pessoa não sabe nem o nome do vizinho, nem se preocupa com se o vizinho tem uma necessidade ou não, mas a pessoa está lá, né? E ai se alguém discordar da minha opinião política. Então, a política também ligada com a Covid, ela tem feito com que muitas vezes andemos distraídos. E um terceiro ponto, né, é que a gente tem que lembrar que nós vivemos em uma cultura egoísta, uma cultura pecaminosa, que faz com que a gente, enquanto membros dessa sociedade, nós somos ensinados a nos olharmos no espelho e dizer: você é a pessoa mais importante do mundo, é apenas a sua opinião que vale, né? Não ligue para o próximo, cada um por si, Deus por todos. Então muitas vezes a gente anda demasiadamente distraído, né, porque nós estamos ali passando muito tempo pensando nessas questões, ao mesmo tempo em que a gente deixa de refletir biblicamente em qual é o nosso papel, qual é a vontade do Senhor para as nossas vidas. E 2 de Pedro 3,18 é um texto maravilhoso para nos fazer refletir acerca disso. Segunda Epístola de Pedro 3, verso 18 diz assim: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Pedro está no final da sua carta, né, ele vai exortar ali sobre algumas pessoas que tinham uma postura completamente equivocada, né, falando sobre a vontade do Senhor. E aqui ele traz essa exortação: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Quando a gente olha para esse texto, a gente lembra de que o nosso objetivo, o plano de Deus para a nossa vida, né, aquilo que nós seguimos, deve estar conectado com a pessoa de Jesus Cristo. E pensando nisso, né, a gente lembra do fato de que nós somos discípulos. E qual é o objetivo do discípulo? É conhecer cada vez mais o seu Senhor, o seu Mestre. E o nosso Mestre é Jesus Cristo. Então eu quero dizer o seguinte: muitas vezes nós andamos desconectados deste objetivo, né, porque nós estamos pensando demais, né, nessa cultura egoísta, nas dificuldades que vivemos, né, na visão política, e pensando de menos no nosso discipulado. E para que a gente possa então obedecer aquilo que a palavra de Deus diz, nós devemos aqui obedecer 2 de Pedro 3,18. E para isso eu quero trazer de uma forma bem prática 3 lições para a sua vida, para você refletir, para você ter a tranquilidade de saber que, como discípulo, você está buscando fazer, né, a vontade do Senhor Jesus, que é de imitá-lo. E, em primeiro lugar, a primeira lição, nós devemos imitar a vida de oração de Jesus.
né? Se Pedro está dizendo que nós devemos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, ele está dizendo também no conhecimento. E conhecer Jesus significa olhar para Ele, e como discípulos, cabe a cada um de nós, né, mudar a nossa vida naquilo que é necessário. Enquanto nós olhamos para Ele, nós aprendemos, né, e o discípulo é aquele que aprende as palavras, os atos, o estilo de vida do seu mestre. E no estilo de vida do Senhor Jesus, né, a oração fazia parte. Eugene Peterson diz que as orações são ferramentas, porém com este esclarecimento: as orações não são ferramentas para fazer ou obter, mas para ser e tornar-se. Então eu preciso orar, você precisa orar, não apenas para a gente obter coisas, né, para a gente fazer coisas, mas para sermos mais parecidos, para nos tornarmos mais parecidos com Cristo. No Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 35, o Senhor Jesus diz assim, Marcos diz assim acerca de Jesus: tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. A gente percebe com esse texto de que a oração era algo corriqueiro na vida de Jesus. E não apenas esse texto, nós temos inúmeros outros. Eu vou mencionar alguns textos aqui para exemplificar a vida de Jesus. E um outro, falando da vida de oração, está em Lucas capítulo 5, verso 16, que diz o seguinte: ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Então perceba você que você precisa ter a oração como uma ferramenta na sua vida. Uma ferramenta não apenas para você colocar aquilo que é necessidade sua diante de Deus, mas para você ser mais parecido com Jesus, para você se tornar, na linguagem de Peterson aqui, uma pessoa mais parecida com Ele. Tá? Então a gente olha para a vida de Jesus e a gente percebe que Jesus tinha na oração ali algo que era de suma importância na sua história, no seu ministério terreno. Fico muito feliz porque a Igreja Presbiteriana Getsemane é uma igreja de oração. E eu não sei se você percebeu, mas nas nossas colocações aqui, o Conselho tem sempre colocado diante do Senhor a gratidão, porque mesmo em meio a essa situação da Covid, mesmo enfrentando essa situação de afastamento social ou isolamento social, a nossa igreja tem sido sustentada, não tem faltado nada. Muito pelo contrário, até algumas conquistas nós adquirimos aqui, pela graça do Senhor, né? A identificação visual da igreja é uma dessas conquistas, e isso tudo mostra como o Senhor tem guardado e tem abençoado. E eu tenho certeza, meus irmãos, de que a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana Getsemane, aqui em Botucatu, tem sido abençoada porque é uma igreja de oração. Né? Pode ser que alguns membros da nossa igreja estejam aí afastados, né, do Senhor, estejam sobremodo distraídos e abalados por toda a circunstância que a gente tem enfrentado. Mas nós temos um grupo aqui que ora, que intercede. E você, meu irmão, minha irmã, que porventura não esteja participando dos nossos encontros virtuais, tenha certeza de uma coisa: o seu nome muitas vezes é mencionado. A sua vida é colocada diante do Senhor em oração. Porque nós temos, pela graça de Deus, um grupo forte, um grupo que ora, que intercede pela liderança da igreja, pelas famílias, pelas necessidades. E eu tenho certeza que por isso o Senhor tem olhado e tem se agradado de nós e tem nos abençoado, e nada está nos faltando. Essa é a graça de Deus na nossa vida. Então, a gente precisa aqui, de acordo com 2 de Pedro 3,18, né, conhecer Jesus. E a gente conhece, a gente percebe que na sua história, no seu ministério terreno, ele separava momentos para orar. Uma pergunta que eu faço para você: independente se você tem participado dos momentos, né, virtuais, os encontros virtuais de oração, aí na sua vida, né, na sua vida pessoal, aí na sua casa, você tem imitado o Senhor Jesus nesse aspecto da oração? Você consegue separar, e de fato tem separado momentos, né, para que você possa se desconectar, né, das notícias, desligando a sua televisão, ficando longe do seu smartphone e da internet, para ter um momento de oração, para de fato buscar a presença do Senhor? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o seu coração, a palavra de Deus nos diz. Isso tem sido uma realidade para nós. A gente precisa fazer essa reflexão, porque
é muito provável que se nós não refletirmos sobre a vida de oração de Jesus e não buscarmos imitá-lo nesse aspecto, a gente vai ficar demasiadamente distraído, demasiadamente preocupado. Então, em primeiro lugar, devemos imitar a vida de oração do Senhor Jesus. Fica mais uma vez a gratidão aqui, porque a igreja da qual nós fazemos parte é uma igreja de oração. Em segundo lugar, a segunda lição que eu gostaria de deixar, com base nesse texto, nós devemos imitar Jesus na convicção do cumprimento da sua missão. Uma coisa é você ter uma opinião política, é você ter a liberdade de tecer essa sua opinião, mas uma coisa muito importante é você ter essa convicção de que você não pode andar distraído porque você tem uma missão para cumprir, ok? Tem um texto muito famoso lá no Sermão do Monte, no qual Jesus nos ensina que a oração deve fazer parte da nossa vida, assim como o jejum. No final também do Evangelho de Mateus, nós temos o texto conhecido como a Grande Comissão, onde Jesus de fato deixa a missão que nos foi entregue de uma forma muito clara. Isso está ligado a ser e fazer discípulos, né? E quando a gente estuda sobre a vida de Jesus ainda nos Evangelhos, nós percebemos de que ele tinha convicção da sua missão. Marcos 1,38 diz assim: Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim, a fim de que eu pregue também ali. E Jesus pregava o quê? O arrependimento. Arrependam-se, porque o reino de Deus é chegado. Era a pregação de João Batista, era também a pregação do início do ministério terreno do Senhor Jesus, a pregação de arrependimento, o reino de Deus é chegado. Também em João, capítulo 4, verso 34, depois de um dia exaustivo de atividades, quando os discípulos olham para Jesus e percebem que ele está cansado, eles dizem assim para o Senhor: Senhor, para por um momento, olha para a tua própria necessidade, come um pouco. E no verso 34, disse-lhes Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus, ele tinha a convicção de que ele estava em missão, e a sua missão consistia em fazer a vontade do Pai. Da mesma maneira, meus irmãos, para que a gente possa combater o maior desafio existente para cada um de nós enquanto discípulos, ou seja, essa distração, a distração que nos impede, a distração que faz com que fiquemos ali paralisados na realização da missão, a gente ter essa convicção de que temos uma missão, de que existe um chamado especial de Jesus para nós, porque somos discípulos e devemos viver da maneira do Senhor. Eu gosto muito de um livro que eu tenho, que o autor diz assim, que nós somos o povo de Deus, e o povo de Deus é chamado a viver da maneira de Deus. Então, perceba só, muitas vezes a gente ouve aqui no nosso país, quando a gente pensa nessas questões que eu tenho dito que nos distraem, por exemplo, a questão da política, existe um termo que diz o seguinte, que quem não tem um posicionamento político vira massa de manobra. Isso é verdade. Existe até o termo chamado gado, Então algumas pessoas dizem que dependendo do seu viés político, da sua ideologia, se você é de direita ou se você é de esquerda, você é gado. E as pessoas querem dizer o que com isso? Querem dizer que você não tem convicção daquilo que você fala e que você é massa de manobra, Mas a gente precisa entender o seguinte, que se a gente parar de refletir sobre o nosso posicionamento enquanto cristãos, pode ser que a gente, mesmo sem perceber, distraídos que estejamos, nós estejamos ali sendo massa de manobra. Ou seja, a gente tem as nossas opiniões, a gente tem a nossa vida completamente igual à vida da maioria da população. Isso é ser massa de manobra. Agora eu quero dizer algo aqui. Você precisa ter convicção de que existe uma missão para você cumprir. Se você quer lutar contra a distração, se você quer aqui, de fato, ter convicção de que você está fazendo a vontade do Senhor, você precisa ler a palavra de Deus, você precisa aprender a palavra do Senhor e aprender nessa palavra que existe uma missão do Senhor para você. Então você não está simplesmente na igreja porque você é membro da igreja, você está lá porque você é discípulo de Jesus Cristo.
Porque ele entrou na sua vida, ele entrou na sua história. Existe um desejo do Senhor, um desejo que você esteja engajado no cumprimento da sua palavra, no cumprimento da sua vontade. Meus irmãos, o risco da gente parar de observar isso, o risco da gente esquecer dessa missão, é o risco da gente ter uma vida, né, como se não conhecêssemos a Cristo. Como a vida de muitas pessoas que nós conhecemos, que fazem parte do nosso hall de amizades, talvez dentro da nossa própria casa, aqueles que têm ainda parentes que não são cristãos, que não tiveram ainda, pessoas que não tiveram um relacionamento, não tiveram o conhecimento do Senhor. E muitas vezes cristãos vivem de uma maneira completamente desconectada, né, da vontade do Senhor. Ou seja, é como se fôssemos massa de manobra, né, mas uma massa de manobra que tem uma Bíblia em casa. E não é essa a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é que nós possamos imitá-lo na sua vida de oração e, em segundo lugar, tendo a convicção de que nós fomos chamados para realizar a vontade do Senhor. E isso nos leva ao terceiro ponto, terceira lição que esse texto nos dá. Imitar a Jesus resulta em crescermos na graça do Senhor. O verso 18, ele diz o seguinte: cresçam, porém, na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Então, se eu quero, como membro da igreja, como membro do corpo do Senhor, se eu quero ter convicção, se eu quero de fato ter uma vida de obediência a Jesus Cristo, eu vou crescer no conhecimento acerca da sua pessoa, do seu ministério. Eu vou crescer também na graça. Eu vou ter uma vida, né, onde a graça do Senhor ela é manifesta, onde eu percebo, onde eu consigo sorrir, onde eu consigo me alegrar, mesmo no enfrentamento das adversidades, das dificuldades todas. Meus irmãos, quantas e quantas vezes, enquanto seminarista, eu ia para o hospital de clínicas da Unicamp, ali no programa de estágio em capelania hospitalar, fazer uma visita para levar uma palavra de conforto para as pessoas, e pessoas na UTI no final da vida. Elas é que me confortavam. Por quê? Porque elas demonstravam ter a graça e o conhecimento do Senhor. Diziam para mim: meu jovem, eu estou aqui, a minha vida está acabando, mas eu tenho certeza de que eu estarei, e de fato já estou com o Senhor Jesus Cristo. E uma pessoa que estava ali no final da sua vida, mas que demonstrava graça, e nós é que saímos abençoados daquele momento ali no hospital. Meus irmãos, a gente precisa urgentemente, né, lidar com esse problema da distração e focar no objetivo do Senhor, o objetivo de sermos e fazermos discípulos. E é interessante que quando a gente olha para esse terceiro ponto, imitar a Jesus resulta em crescermos na graça de Deus, nós vamos para um ponto crucial do nosso discipulado cristão. Jesus Cristo é o Senhor. Você quer ver como é que nós andamos distraídos? Pode ser que aí na sua rede social, no seu Facebook, você se preocupe apenas com política. Mas eu estou aqui com o meu notebook aberto, eu estou com o Facebook aberto, e eu vi uma página, às vezes vem lá uma sugestão de página para a gente curtir, e uma página que veio para mim curtir esses dias, ela se chama Muçulmanos no Brasil. Enquanto a maioria dos cristãos, né, talvez isso se aplique a você, reflita se sim ou não, passa a maior parte do seu dia só pensando em política, defendendo o seu viés ideológico, existem páginas como essa que estão ganhando cada vez mais seguidores, né, e páginas que vêm para lutar contra a palavra do Senhor. A palavra de Deus nos diz que Jesus Cristo é o Senhor. E eu quero ler aqui um post que foi colocado no dia 22 de maio, nessa página Muçulmanos no Brasil. E o tema dessa postagem, uma foto bonita, e o tema é o seguinte: os muçulmanos amam Jesus. Olha que coisa bonita. Ah, então o muçulmano é legal? Eu quero ler um trecho aqui para você. Os muçulmanos amam Jesus. Um muçulmano não falará o nome de Jesus sem respeitosamente acrescentar as palavras: que a paz esteja sobre ele. No Islã, Jesus é um homem amado e estimado, e um profeta e mensageiro que chamou seu povo à adoração do verdadeiro Deus único. Muçulmanos acreditam que Jesus nasceu da Virgem Maria e acreditam que Jesus foi o Messias enviado para o povo de Israel. Também acreditam
que Jesus voltará à Terra nos últimos dias. Os muçulmanos também acreditam em todos os milagres com os quais Deus apoiou Jesus. O Alcorão nos fala sobre esses milagres em diferentes versículos, e aí tem uma série de versículos aqui. Parece um texto muito bonito, mas quando você lê sobre o ensinamento do Alcorão, sobre a religião do Islã, você percebe claramente uma afirmação: Jesus Cristo, ele foi um grande profeta, mas ele não é Deus. Existem outras postagens fazendo essa pergunta: Jesus é Deus? Mas a Bíblia diz que Deus não é homem. Então eles negam, né, a divindade do Senhor. E é uma página que está ganhando cada vez mais adeptos, cada vez mais seguidores, cada vez mais jovens. Se você entrar nessa página, Muçulmanos do Brasil, e ler os comentários, você vai ver inúmeras pessoas dizendo: eu tenho contato agora com o Islã, eu estou gostando porque eles é uma religião bonita. Meus irmãos, isso é muito mais grave do que a Covid, isso é muito mais grave do que se o presidente do país está de acordo com a tua opinião, certo ou errado. Se você é discípulo de Jesus, você tem que ficar atento a essa questão de que existe uma grande religião dizendo que Jesus não é Deus, negando a divindade de Jesus. E às vezes eu acho que Satanás olha para grande parte da igreja e dá risada e diz assim: que povo raso, que povo distraído. Então, a gente precisa lutar contra essa questão, contra essa distração. Você precisa, né, crer em Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz em 1 João 5, verso 1: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que o ama, ama o que gerou e também ama ao que dele é nascido. Né? Então, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é o Messias esperado, que Israel, que o Antigo Testamento apontava, ele é Deus. A gente precisa crer nisso. Também no Evangelho de João, capítulo 1, verso 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Meus irmãos, uma grande realidade aqui a gente precisa pensar. Se nós amamos a Jesus, nós o conhecemos e nós prosseguimos em conhecê-lo. E nós temos a convicção de que de fato ele é Deus. Né? Se amamos a Jesus, nós o conhecemos. E se nós o conhecemos e o amamos, nós o obedecemos. João 14, 21 diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, ou seja, que os cumpre, esse é o que me ama. E eu quero mencionar um último versículo aqui, que é o versículo de Romanos 10, verso 9, onde o apóstolo Paulo diz: se com a sua boca você confessar Jesus como Senhor, e no teu coração você crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. O ponto principal do cristianismo é a revelação de que Jesus Cristo é o Deus que se fez carne e habitou entre nós. E enquanto muitos de nós corremos o risco de andarmos distraídos, completamente desconectados da missão, de sermos seguidores fervorosos de Jesus, de termos uma vida cada vez mais parecida, de crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. Enquanto muitos, e talvez até nós, cabe aí a reflexão pessoal, estamos aí completamente preocupados, se o meu post sobre política vai ser bem aceito ou não. Meus irmãos, tem gente que às vezes sai da igreja porque o irmão na igreja tem uma opinião contrária. Isso é distração. Tenha o seu posicionamento político, seja de fato aquilo que a Bíblia diz, sal e luz. Conheça os vereadores da sua cidade. Você que gosta tanto de falar bem ou mal, do presidente, dos governadores. Quem são os vereadores da sua cidade? O que você tem como cristão feito pela sua cidade, pela vida do seu vizinho? Reflita sobre isso. Agora tenha a convicção de uma coisa: não ande distraído. O seu objetivo principal é ser seguidor do Senhor Jesus Cristo. Então cresça na graça e no conhecimento dele. Você faz parte, meu irmão, minha irmã, de uma igreja de oração. Você faz parte de uma igreja que tem alegria em abrir a palavra do Senhor e em se reunir e em compartilhar isso. Faça bom uso disso. E que o Senhor se agrade da sua vida. Não ande distraído. Tenha uma vida de oração como a vida de Jesus. Tenha convicção do seu chamado e da sua missão, assim como o nosso mestre tinha. E cresça no conhecimento dele, para que você seja um homem e uma mulher usado na vida dos seus amigos, dos seus parentes, dos seus vizinhos, para a honra e glória do Senhor. Vamos orar? Pai,
Eu peço pela minha vida, pela vida dos meus irmãos, que o Senhor nos livre das distrações, que o Senhor, ó Pai, nos dê sabedoria para termos, sim, o nosso posicionamento político, social, ideológico, mas que, em primeiro lugar, estejamos dispostos a seguir o Senhor Jesus Cristo na sua vida de oração, no seu entendimento de missão, no entendimento do chamado do Senhor para sermos de fato discípulos que fazem discípulos do Senhor Jesus, e que dessa maneira o seu nome seja honrado e adorado, e que as pessoas saibam que o Senhor Jesus é o Deus que se fez carne, que habitou no nosso meio. Que o Senhor, ó Pai, nos dê discernimento para de fato estarmos focados no nosso discipulado, e que tudo isso seja para a tua honra e glória. Em teu nome, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, oramos. Amém. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor do nosso amado e eterno Pai, que a comunhão e o consolo do Espírito Santo estejam sobre nós, sobre todo o povo do Senhor, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Participe dos nossos encontros virtuais. Que de fato seguir a Jesus seja o objetivo principal da tua vida. Deus te abençoe.